Sobre esse leilão, a gente vai conversar com o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner. Daniel, boa noite. Sempre bom ter você com a gente aqui no nosso CNN Prime Time. Você que acompanha todo o processo desse leilão e algumas empresas nacionais, a gente sabe que desistiram de participar. E os investidores estrangeiros, ao contrário do que disse o governador Tarcísio de Freitas, não entraram assim em peso nessa disputa. Conta um pouco pra gente quem é essa Mota Engil, portuguesa, mas isso é muito interessante, né? Tem capital chinês. Vamos lá, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos primeiro direcionar um pouco o olhar ao vencedor do leilão, a construtora portuguesa Mota Engil. Ela tem 32% de capital acionário de participação societária da gigante chinesa CCCC. E quando eu estou falando gigante, Márcio, é gigante mesmo. Uma das maiores empresas de engenharia do mundo. A Mota Engil não tem um histórico relevante em projetos, em obras de infraestrutura no Brasil, mas comprou recentemente uma empreiteira mineira com sede em Belo Horizonte, a empresa construtora brasileira ECB, e tem ali algum histórico no seu portfólio, algumas obras de mobilidade urbana, prestação de serviços na área de óleo e gás. Mas a Mota Engil também tem um histórico de envolvimento com corrupção em obras na África, por exemplo. E a CCCC, é importante a gente registrar, que firmou uma das maiores parcerias público-privadas da história do Brasil na Bahia, onde está incumbida da construção da ponte que liga Salvador à ilha de Taparica. Esse contrato foi firmado um pouquinho antes da pandemia e até agora a obra não começou. Não começou porque veio a pandemia, a taxa de câmbio mudou, o dólar subiu bastante no Brasil, materiais de construção, ferro, aço, tudo que envolve uma ponte, uma obra desse porte, também subiu de preço e o contrato passou anos sendo repactuado. Isso envolveu viagem do hoje ministro Rui Costa, então governador da Bahia, a Pequim, viagem do atual governador Jerônimo Rodrigues. Então, a CCCC e a Mota Engil, onde já estiveram no Brasil ou no exterior, também tem um histórico de dificuldades que é importante que a gente preste atenção. Um outro ponto que é importante a gente mencionar, Márcio, é que construtoras nacionais, a gente havia noticiado isso aqui na CNN, já haviam desistido do projeto na segunda-feira, quando houve a apresentação das propostas. Elas se queixaram da falta de acesso a financiamento do BNDES, mas é importante registrar que, ao contrário do que disse o governador Tarcísio de Freitas, empresas com quem o próprio governador e ministros brasileiros se reuniram na Europa não apareceram no leilão. A gente está falando da Tectúnel, da Imontec, da Balas Nedan, de várias empresas que foram consultadas, conversaram em algum momento e não tiveram interesse. Agora, Daniel, durante o leilão, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que só estavam ali no leilão porque o projeto de privatização do porto não avançou. Explica essa história e explica também que talvez não seja bem isso. É verdade, houve exagero ali das duas partes. Nosso compromisso é com a notícia, com a audiência. Então, se Tarcísio não disse exatamente o que aconteceu, é preciso a gente pontuar que Alckmin também não foi correto nas suas observações. Ele disse que só estavam ali leiloando o túnel, batendo o martelo e viabilizando esse projeto porque a privatização do Porto de Santos não foi feita. Não é verdade, Márcio. Em 2022, o projeto que estava sendo submetido aos órgãos de controle, indo para a audiência pública da privatização do Porto de Santos, previa que o vencedor da concessão do Porto de Santos, da privatização da administração portuária, teria que fazer por sua conta e risco, ou seja, absorvendo todo o risco de engenharia, todo o risco do processo e como uma exigência contratual, teria que fazer, sim, o mesmíssimo túnel que está sendo leiloado agora. Só não foi levado adiante porque o governo Lula preferiu suspender o projeto de privatização e seguir por um outro modelo. Mas não é verdade, como disse o vice-presidente, que só estavam tocando e viabilizando esse projeto por causa de uma mudança de rota.
O que deu para ver ali é que houve pouca disputa, como eu mencionava, e muita política. Boa política, adversários que mostraram que não precisam ser inimigos o tempo todo, que divergências ideológicas não impedem a construção de um projeto comum. Ali, obviamente, Tarcísio roubou a cena, chamou sua equipe toda ali para o palco, deu aquela martelada clássica, estava jogando em casa, já foi, nas minhas contas, mais de 20 vezes a B3, como ministro ou como governador, leiloar algum projeto. E aí, a grande ausência ficou por conta do presidente Lula. Lula certamente não se sentiria muito à vontade ali falando tanto de justiça social, justiça tributária, não se sentiria muito à vontade com a B3, o símbolo do capitalismo brasileiro, atrás, ali ilustrando a sua presença. É muito bom ver, na imagem anterior a gente viu, né, o vice-presidente apertando as mãos do governador de São Paulo. É bom que a gente sabe que estão fazendo essa obra juntos, exatamente esta cena aí, mas a gente sabe que houve algumas alfinetadas. E talvez essas alfinetadas que simbolizam uma eterna disputa política e histórica, talvez isso explique um pouco a demora dessa obra ser feita, porque já tem mais de quase 100 anos, é isso, Daniel? A história de projetos que ameaçam sair do papel, mas nunca saem do papel. Seja túnel ou ponte, né? Márcio, eu odeio a palavra histórico, que a gente está muito habituado a usar para coisas que não necessariamente são históricas. Mas aqui estamos falando de um momento para a Baixada Santista e para a infraestrutura que de fato é histórico. Eu tenho aqui uma linha do tempo que eu queria compartilhar com a nossa audiência do Prime Time, que mostra como essa gravidez foi longa e o parto não foi fácil, foi parto de porco-espinho. E precisou de muita negociação entre o Estado de São Paulo e o governo federal. Por isso, obviamente, a gente celebra e dá os parabéns para todos que se envolveram superando divergências políticas. Mas olha a cronologia, esse longo caminho para viabilizar a ligação de Santos-Guarujá. Em 1927, pela primeira vez, o governador Júlio Prestes apresentou a ideia de um túnel, exatamente como está sendo leiloado agora, quase 100 anos depois. Em 1940, Prestes Maia, aquele mesmo que rasgou a cidade de São Paulo com avenidas radiais, fez um plano regional para Santos e aí mudou um pouco o projeto. Passou a falar de uma ponte levadiça no estilo da britânica Tower Bridge. Bom, ficou 60 anos com o projeto engavetado, dormindo. Em 2005, o DR São Paulo contratou finalmente um projeto básico para a ponte. Aí já era uma ponte diferente, não elevadiça, uma ponte estaiada, uma ponte grande, mas aí vinha a discussão. Puxa, os navios podem passar por baixo dessa ponte ou não podem? Até que podiam, mas vinha sempre uma pergunta, mas na frente será que vão poder no futuro? Porque os navios também aumentam de tamanho. 2010, governo tucano José Serra apresenta um outro projeto de uma ponte também, mas que acabou sendo abandonado. Aí a gente vira a página, temos a continuidade disso e note que são sempre governos do PSDB em São Paulo. Geraldo Alckmin mudou o projeto novamente e voltou para a ideia lá de trás de Júlio Prestes de um túnel submerso. Passamos 80 anos até então, quase 90, falando de ponte e aí voltamos para a ideia original do túnel. Quando chega João Dória, também um tucano, no Palácio dos Bandeirantes, ele aposenta a ideia do túnel novamente e ressuscita o projeto da ponte. Só que aí quem estava no governo federal? O hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, que aposenta de novo a ideia da ponte, revigora a ideia do túnel e, como eu dizia antes, coloca a contrapartida de execução da obra do túnel atrelada à privatização do Porto de Santos. A privatização cai na transição de Bolsonaro para Lula. Lula se recusa a fazer a privatização do Porto de Santos, mas mantém o projeto que passa a ser uma parceria público-privada. 2 bilhões e 600 milhões, basicamente, de recursos da União, mesma quantidade de recursos do governo estadual de São Paulo, sendo o resto, para completar esses 6,8 bilhões, do setor privado. Teve pouca disputa, a espanhola Acciona, que também concorreu de forma quase protocolar. Márcio apresentou uma proposta com 0 de deságio. Salvou o leilão, porque se não tivesse apresentado essa proposta
tão pouco ambiciosa, teríamos um só concorrente. E todos aqueles que desistiram de última hora alegando dificuldades de financiamento teriam feito muito barulho para adiar o leilão. Então, a proposta tão tímida da construtora espanhola Acciona serviu pelo menos para as autoridades manterem o leilão. Aconteceu. Parto de porco-espinho, mas o nenê está nascendo. Essa expressão é ótima, assustadora, porém ótima. Agora, rapidamente, Daniel, ano que vem, eleição presidencial, talvez a gente tenha Lula e Tarcísio. Vamos pensar nessa possibilidade. Essa obra vai andar mesmo assim? Ou essa obra vai ser lembrada pelos dois lados nas campanhas? Se a obra não for para frente agora, com o contrato assinado nos próximos meses e começa a andar em 2026 com a preparação dos canteiros, vai ser uma grande decepção. Agora, hoje, Tarcísio citou muito e várias vezes no discurso dele que, sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ele se referia ao túnel, obviamente, mas tudo que Tarcísio atuou politicamente ao longo desta semana em Brasília foi também pedir o que hoje se considera impossível, Márcio, uma anistia ampla que abranja o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje parece impossível. Será que Tarcísio também está indo lá fazer? E aí, obviamente, eu estou recorrendo ao discurso dele e, óbvio, algo que colide frontalmente com o desejo do governo Lula. Daniel Hittner, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite.